Olá, olá, seus lindos seres infinitos desse canal incrível da Escola Energia. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Estamos no dia 4 do nosso desafio de 5 dias. Amanhã vai ser o último dia. Bom, mas vamos lá, sigamos. Nós falamos no primeiro dia sobre culpa, no segundo dia sobre amor e no terceiro dia sobre egoísmo. Então, nós começamos a trazer para a consciência um pouquinho de conceitos do que são essas palavras, desses programas rodando em nós, mas ao longo dos dias, ao longo da sua própria análise, da sua história, você vai começar a perceber muito mais. Então é apenas aqui um pontapé inicial, um primeiro passo, para que a gente possa estar mais consciente no nosso dia a dia em relação aí a essas temáticas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre perfeição, perfeccionismo. Mas antes eu peço a você que está me assistindo agora, se inscreve aqui no canal do YouTube, vem para o nosso canal do Telegram, curte, compartilha com mais pessoas para que a gente possa chegar aí, né, ser contribuição para cada vez mais pessoas, tá? Bom, então vamos lá. Perfeccionismo, né? Perfeccionismo, o que esse negócio faz com a gente? Quando a gente se coloca nesse lugar, né, de estarmos buscando uma perfeição, tá? Eu não sou perfeito, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir para ser perfeito. Um dia eu vou chegar na perfeição, estou caminhando para a perfeição. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente está de novo acionando aquele programa de que nós nascemos pecadores, impuros, que a gente tem que crescer, aprender, evoluir, sabe? A gente está acionando tudo isso de novo. Só que o problema é que a gente entra num espaço de olhar para alguma coisa lá fora e dizer aquilo é perfeito, eu quero ser como aquilo. Aí a gente entra nesse espaço de competir e comparar, né? O que é melhor que o que, né? Não, ainda não tá bom. Às vezes essa comparação, essa competição é a gente com a gente mesmo. Na maioria das vezes é a gente com alguém lá fora, né? Então a gente fica nessa digladiando mesmo, né? Quem que é o melhor, quem que fez melhor. E quando os outros, no seu interessante ponto de vista, fez melhor que você entra naquelas frequências, né? De raiva, de inveja, de ódio, etc. Então, esse negócio de perfeição, essa ideia de perfeição, é quando nós estamos presos aí no nosso ego, nesse conjunto de programas, né, que nos identifica com essa personalidade que agora a gente já sabe que nós não somos, tá? Então, esses programas estão rodando. E aí, essa ideia da perfeição vai sempre nos colocar nesse lugar de que nunca tá bom, que nunca é suficiente, entende? Que a gente sempre vai ter que ser melhor, fazer melhor para ser perfeito, para ficar igual a alguém, né? E justamente por isso, que nunca tá bom, que a gente quer ser melhor, que a gente quer ser igual, que a gente quer ser perfeito, a gente acaba não se conectando com o estado da gratidão, de ser grato por aquilo que nós já somos, por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que nós já conseguimos fazer, da maneira que a gente conseguiu fazer. E aí a gente tem esse costume de nos compararmos com esses mestres que a gente chama de mestres iluminados, mestres ascensos, né? A gente nos compara, a gente se compara com esses seres. Acontece, meus queridos, que nós já somos tudo isso. De novo, hoje é o quarto dia que nós estamos repetindo aqui. Nós já somos isso, viu, Sara? Nós já somos isso. Sara, nós já somos isso. Nós já somos isso. Nós já somos mestres, nós já somos iluminados, tá? Então veja, olha só que grande idiotice que nós estamos fazendo. Nós somos um ser grandioso e infinito, nós somos um sol que se manifesta em infinitos raios e possibilidades. Estão comigo? Nós somos esse sol, escolhendo nos manifestar de inúmeras maneiras aí por meio desses raios. E aí imagine se cada raio desse fosse começar a brigar, a digladiar com outro raio, para entrar numa energia de competição, para ver quem que é melhor, para ver quem que... Sabe? Entende o que a gente está fazendo? Nós já somos o sol, entende? A ideia é a gente fazer o que então? Sair desse espaço de querer
competir, o que é melhor, o que é pior, entende? E ir para esse espaço de que, opa, eu já sou o sol, eu já sou esse ser grandioso. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar um caminho que vai me colocar em conexão com esse ser grandioso que eu sou, tá? A era que nós deixamos para trás antes de 2012, a era de peixes, ela tinha a seguinte mentalidade: eu quero aprender, eu preciso aprender, eu quero saber, eu quero conhecimento. A era de aquário que nós adentramos aí a partir de 2012, em novembro de 2012, olha a mentalidade dela: eu já sei, agora eu só quero experimentar. É por isso que nós falamos isso, acho que no primeiro vídeo, no primeiro desafio. É por isso que é o momento da gente parar de dar valor às vozes externas e a gente começar a dar valor às nossas próprias experiências. A gente já é tudo, a gente já sabe tudo. Agora é o momento da gente experimentar-se, entende? Vivência, pôr em prática. Então, sabe, mais uma vez eu vou pedir para vocês, e eu também, a todos os dias aqui eu começo a me organizar e eu percebo o que funciona, o que não funciona, acrescento, tiro, mas é importante a gente criar um ritual para nós. Um ritual no sentido da gente estar com a gente. Entende? Esse ritual que eu tô chamando de ritual aqui, mas é uma rotina, alguma coisa que você faça sagrada para você. Todos os dias, de preferência até no mesmo horário, porque você vai acabar o quê? Disciplinando o teu corpo e a tua mente a fazer isso, tá? Não é uma questão de rigidez, é uma questão de disciplina. É uma questão de você criar um hábito dentro da tua mente, um hábito com o teu ego, um hábito com o teu corpo, entende? Para que você possa ter esse tempo para você estar em comunhão com você. Porque é somente por meio dessa conexão, dessa comunhão que a gente vai sair desses espaços e desses programas e a gente vai entender e acessar: puxa, eu sou o sol. Por que eu vou ficar aqui brigando com esses rainhos se eu já sou o sol? Entende? Por a gente acessar essa consciência, esse 100% de consciência que nós já somos. Então, assim, as nossas palavras têm poder, o pensamento também. O problema é que a gente fica preso em pensamento, emoção e sentimento. E todas essas três coisas precisam ser eliminadas, porque elas são criadas por meio de programas. São programas que rodam em nós para nos distrair daquilo que não somos, tá? Ah, então eu tenho que parar de pensar e sentir? Sim, né? Esse seria o melhor caminho, sair da mente, tá? Pra gente poder acessar esse ser, essa consciência que a gente é, que simplesmente é. Não tem essas oscilações, entende? Simplesmente é. A gente não consegue conceber, porque a gente fica preso na lógica, preso na razão, preso na mente. É a mente tentando conceber um ser desse. Não tem como. A gente só vai conseguir entender, compreender verdadeiramente quando a gente experienciar. Aí acontece que a gente fica lá, né, falando: ai, mas e se eu fizesse assim seria melhor? Ai, e se eu fizesse assim ficaria perfeito? Ai, mas puxa, olha, não fiz lá, ficou uma porcaria. Bom, mas pelo menos você fez uma escolha de tentar fazer. Você tentou fazer, fez o melhor que você pôde. Então olha para aquilo, ok, eu fiz assim, eu quero que isso melhore, ok, então como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer melhor? Mas sem esse negócio de perfeição, sem esse programa, sabe? É uma doença o perfeccionismo, é uma doença que te coloca você brigando com você, porque, peraí, você já sabe, você é o sol, entende? Os raios são seus também, os raios do sol é parte de você, vai ficar brigando um com o outro. Então, o perfeccionismo é uma doença que te coloca você brigando com você o tempo inteiro, entende? Você se julgando o tempo inteiro, assim tá ruim, assim tá errado, eu sou péssimo em fazer isso. E aí as nossas palavras têm poder. Tudo que você fala, você tá dando um comando e a sua mente segue, o seu corpo segue. E aí cria o quê? Mais disso. Aí a sua mente negativa e a sua mente positiva, eu estou falando em mente negativa e positiva da dualidade. Nós temos uma mente e essa mente tem três aspectos: negativa, positiva e neutra, tá? Aí as nossas palavras fazem o que com a nossa mente? Fica comandando para que elas continuem nessa briguinha. Aí a mente negativa e positiva, elas começam a digladiar, nos deixa louco, né? Entra naqueles labirintos da mente. Aí uma delas vai tender para competir,
a outra vai tender para comparar, depois vai lá, ficam supondo coisas, né? Aquele ser, o uso do ser, ficar supondo as coisas. Então, a gente perde muito tempo nessas briguinhas, desses níveis mentais nossos e a gente não vai além disso, entende? Então, quando a gente está nesse estado de querer se comparar com alguma coisa lá fora, tá, não tá perfeito em relação ao quê, afinal de contas? Qual é a ideia de perfeição que você tem? Perceba que você vai buscar referência lá fora. Você vai buscar referência lá fora, entende? Se até mesmo o Mestre Jesus disse que nós somos como Ele. Nós já podemos fazer tudo como Ele fez e muito além disso. Entende? Nem nisso a gente dá crédito, a gente não acredita nisso. Entende? Então veja, a gente não precisa mais ficar se agredindo e se colocando, olhando lá para fora e apontando. Ah, isso aqui que é o modelo de perfeição, aquilo que é o modelo de perfeição. Porque senão a gente vai ficar sendo carrasco com a gente, cobrando da gente, e o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele não vai aguentar. Isso acaba virando somatizações sérias no nosso corpo de se autodestruir. Gente, perfeccionismo é uma destruição. E você sabe que quando você está assim bitolado nesse negócio de perfeccionismo, sabe o que acontece? Você está fora da consciência, não tem acesso de consciência nenhuma. Você entrega todinho o seu poder pessoal. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês? Comecem a se acolher, né? Vamos começar, e eu vou me incluir aqui. Eu tive uma época que eu era muito perfeccionista, muito. E aí eu comecei a primeira vez que eu percebi que isso estava sendo uma doença para mim, terrivelmente assim destruidor na minha vida, foi quando eu fiz o Enneagrama. Para estudar a simbologia do Enneagrama, explica as nossas tipologias. E o meu lá saiu o número 1, né? Para quem não conhece o Enneagrama, ele é um estudo muito bem fundamentado por meio dos números, das personalidades. E aí você vai fazendo vários testes e você vai descobrindo lá qual é a sua personalidade, qual é as suas habilidades, os seus pontos fracos, etc. E o meu caiu lá. Várias vezes eu fiz, várias vezes caiu lá. Perfeccionista. E aí eu comecei a perceber, ter consciência de como aquilo estava sendo muito mais destruidor para mim do que construir e colaborar com alguma coisa na minha vida. E aí eu comecei a ir o quê? Eu comecei a buscar a contraparte, eu comecei a investir naquilo. Então, qual que é o grande desafio do perfeccionista? Soltar, né? É você ser completamente mais extrovertido, soltar, deixar fluir, é sair da rotina, deixar as coisas acontecerem, não querer controlar, porque o perfeccionista quer controlar o tempo inteiro as coisas, como elas têm que ser, como elas têm que ficar, entende? Tudo isso nos leva a esses estados doentios aí, esses transtornos, né? Então, para a gente sair disso, só tem um caminho, estar mais consciente. Toda vez que a gente se perceber, opa, solta, respira e solta, respira e solta, respira e solta. Hoje, inclusive, na aula de yoga terapia que eu subi na plataforma da Hotmart, que a gente está fazendo as yoga terapia online, tá? Se vocês quiserem vir também, vou deixar o link aqui para vocês. Então, nessa aula de yoga terapia, nós fizemos uma meditação guiada no final, lá no relaxamento da aula. Depois que a gente sua bastante, a gente relaxa. E aí nós fizemos uma meditação guiada justamente para a gente deixar fluir, ser a fluidez, né? A gente ser aquele rio que simplesmente corre, que não quer ficar brigando com a pedra no meio do rio, ele simplesmente contorna e vai. E ele não hesita, ele entra no mar, né? E ele vai ser parte desse mar, porque na verdade ele já é, né? Então assim, sem hesitação, o rio não fica esperando lá, não, acho que eu não vou me jogar no mar não, vou ficar aqui. Não existe isso na natureza, entende? Então a gente começar a perceber aí na natureza, começar a associar na nossa vida como é essa fluidez. E aí o perfeccionista, para sair disso, ele tem que treinar a fluidez. Então bastante exercício com o corpo de flexibilidade. Veja, o perfeccionista ele tende a ser mais rígido, até no corpo, nas ideias. Então trabalhar bastante o corpo físico, ser mais flexível, trabalhar a flexibilidade bastante, sabe? Flexão para frente, para trás, para os lados, de tudo quanto é jeito. Trazer essa flexibilidade. Começar a criar aí momentos para sair da rotina, fazer tudo diferente, coisas novas, entende? Sem ficar se preocupando muito em querer controlar ou ver os resultados disso. Então vai ajudar bastante aí.
Meditação ajuda bastante, respirar muito, oxigenar bastante essa cabeça, né? Ficar com o cabeção assim cheio de oxigênio para dar um sossego aí nessa mente, né? Para nutrir tudo que precisa para essa mente não pirar. Porque se a gente não dar o oxigênio para o cérebro, tudo começa a se desalinhar e essa mente vai pirar, nossas emoções vão pirar. E aí a gente, né, se a gente for perfeccionista, a gente não vai aguentar. Então assim, comecem a perceber todos os lugares onde nós estamos nos limitando e nos comparando e entrando em competição, sabe? Ah não, mas o do outro é melhor, o que ele faz é melhor, ele sabe mais, um dia quero ser como ele. E você se coloca, né, nesses lugares de se competir, quando crescer quero ser igual a você. Por que você não quer ser você? Entende? Então assim, você abrir mão desse perfeccionista, você abrir mão de todas essas ideias, de tudo que você está perseguindo para tentar ser igual. É você verdadeiramente ser você, entende? Então, mais uma vez, nós estamos falando de um tema onde nós precisamos nos despir, nos desprogramar, jogar tudo isso fora para que a gente possa acessar aquilo que a gente é. O tempo inteiro, gente, a gente vai falar disso, acessar aquilo que a gente é. Na verdade, nessa era, nós viemos o quê? Reaprender a essa conexão. Porque a gente já tem tudo o que se precisa. A única coisa que a gente não tem é esse acesso, essa conexão. Mas é possível adquirir tudo isso. Veja como todo mundo está aí, de uma maneira ou de outra, né? Falando a mesma coisa, tá? Então podem ver quantas lives estão sendo feitas agora na quarentena, quanta gente de expansão de consciência, quanta gente falando a mesma coisa. Então o caminho é elevar essa nossa frequência. E percebam, tudo é um estado. Tudo é um estado, não é um sentimento, não é uma emoção, não é um pensamento. É um estado de ser. É um estado que a gente atinge, que a gente acessa e a partir dali a gente passa a funcionar, tá? Esse estado, ele pode ser atingido de várias maneiras. Você pode escolher demorar, sofrer, né, para chegar lá. Você pode escolher ser rápido e dar um salto quântico e pular para lá já. Entende? É uma questão de escolha nós, tá? Sabe, uma coisa que eu percebo bastante dentro de escolas, assim, dentro desse sistema educacional que nós temos, o quanto nós somos instigados e reprogramados, e mais uma vez reprogramados, para a gente ser o melhor, que o nosso amigo é um competidor, né? É alguém que a gente não pode ajudar, que a gente isso, que a gente aquilo, porque na hora do vestibular ele vai ser um concorrente. Então percebam que todo o nosso sistema ele está montado para nos colocar nessa posição de ser concorrente, de competir, entende? Da gente ser o melhor, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o melhor, né? E de comparar também, né? Dentro de escolas acontece muito isso, de ficar comparando a nota um do outro, o trabalho um do outro, a habilidade um do outro, né? É por isso que essa ideia da gente avaliar todo mundo igual dentro de uma matriz curricular, onde todo mundo tem que ser bom em matemática, português, história, geografia, assim por diante, em artes, né? É algo completamente que já está fora dos padrões, tá? Então eu acredito firmemente que a gente precisa rever isso de alguma maneira. E estou nas perguntas como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer isso? Então comece a perceber que todos os nossos sistemas são moldados para nos manter dentro desse programa, dentro dessa caixinha, né? E aí a gente vai ficar o tempo inteiro olhando fora para se comparar, para competir, entende? Aí vira aquela, né? Aí vira lá brigas, discussões, inimizades, rupturas, a gente, né, ficando doente, se autopunindo, se culpando e entrando, né, nesses outros programas. Outra coisa que eu percebo também é dentro de estruturas familiares, né? Filho sendo comparado com o irmão. O irmão sendo comparado com o outro pelos pais. Que olha lá, ele faz isso direito, você não faz direito. Ou você tem que ser exemplo para o seu irmão mais novo. Então, comecem a perceber o quanto o nosso sistema, né, familiar, educacional, religioso, né, eles nos colocam dentro dessa comparação e dessa competição absurda pra gente ficar, né, rodando esse programa, essa doença do perfeccionismo, tá? Ah, mas então, Sara, eu não posso ter aí uma referência de um grande mestre, alguma coisa assim? Gente, claro que a gente pode. Eu tenho aqui, ó,
Esse é o meu grande mestre de referência, né? Não sei se vocês enxergam aí. Quando se fala em mestre, o primeiro que vem para mim é o Mestre Jesus. E quando a gente fala lá, né, nas iniciações de Reiki, quando eu tô trabalhando com Shambhala, fazendo atendimento à distância, quando eu chamo pelos meus mestres, é ele que eu chamo, né? Então, assim, tem essa conexão muito profunda. Mas eu já entendi que ele e eu não tem diferença. Só que ele fez uma escolha. Ele escolheu acessar todo esse potencial e toda essa consciência que ele é. E eu tô escolhendo, ainda não escolhi. Porque se eu já tivesse escolhido, né? Então, assim, ainda estou presa dentro de programas que ainda não me permitiram ter essa conexão e sustentar essa conexão. Entende? Eu tive experiências incríveis e maravilhosas que não tem como duvidar dessas coisas, sabe? Mas não tem como eu falar pra vocês, olha gente, é possível. Eu tive experiências assim de expansão de consciência, de estado de supraconsciência, onde eu percebi aquele momento em que o tempo e o espaço simplesmente deixam de existir. E eu consegui perceber tudo o que estava acontecendo na minha casa, em outros cômodos, as pessoas passando na rua, o que elas estavam pensando, sentindo. Eu vi outras dimensões, quando eu olhei para o céu, eu vi outro céu, sabe? Não é esse céu que a gente vê agora, eu vi outros planetas, eu vi outros astros. Então, assim, quantas coisas existem em outras dimensões que a gente nem imagina, né? A gente pode ver tudo isso, a gente pode acessar tudo isso, a gente pode, sabe? Só que tem... E para manter isso? Então, assim, eu tô nas minhas perguntas também. O que ainda preciso limpar de programa em mim para que isso seja mais constante, para que eu permaneça nesse estado, entende? Para que não volte para esse estado de ilusão, né? Para esse estado de programinhas rodando. Então veja, são coisas que a gente vai a cada dia limpando e limpando e percebendo. E agora a gente já falou de 4 temas, então comece a perceber no seu dia a dia como que esses temas estão se apresentando para vocês. E toda vez que vocês acharem que já limparam tudo, mas aparecer, limpa de novo e limpa de novo. É uma limpeza constante, porque veja, vocês acham que em uma única limpeza a gente vai limpar o que a gente viveu numa vida inteira, ou sei lá eu quantas vidas, né? Mas então todos os dias se trabalhar para essa limpa, tá? Hoje eu estava fazendo os meus estudos, né? E eu estou lendo o livro O Toque do Mestre, de Yogi Bhajan, esse grande mestre do Kundalini Yoga que eu já falei para vocês, já mencionei para vocês. E ele coloca lá o que significa a palavra humano, ser humano, né? O U, H-U, quer dizer espírito, luz, e o man, do humano, né? Man, quer dizer o agora, ser agora. Então, ser humano é ser essa luz, esse espírito, agora, já, nesse exato momento, né? E a gente esquece que nós somos aqui um espírito, uma consciência, como vocês queiram chamar, tá? Não vou usar nenhum termo aqui de nenhuma religião, vamos dizer consciência, tá? A gente esquece que a gente é essa consciência se experimentando nessa matéria, né? A gente se esquece, a gente acha que a gente é só essa matéria, só esse corpo físico, né? Então, o ser humano, esse ser humano, é a gente ser essa luz, ser essa consciência agora, nesse exato momento, não deixar para depois. É ser esse sol consciente desses seus raios, de toda essa manifestação, entende? Que ele cria a partir da sua própria vontade, da sua própria existência. Bom, meus queridos, então basicamente é isso, tá? Pra gente sair da perfeição, a gente tem que começar a perceber, olhar de verdade, sabe? Todos os lugares onde a gente está se comparando, em todos os lugares onde a gente está competindo, em todos os lugares onde a gente está fazendo suposições, tá? A gente sai do perfeccionismo. Não existe ninguém melhor que você. E você não é melhor que ninguém. A gente é diferente, a gente faz as coisas de maneira única. E tá tudo bem. A grande sacada é a gente descobrir aquela coisa que só a gente sabe fazer do nosso jeito, que é o diferencial. Todo mundo sabe fazer bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate da fulaninha, nossa, eu nunca comi igual, entende? A gente não sabe o que ela fez, a receita é a mesma, mas a mão dela, ela fazendo, é outro bolo, entende? Então, o que é aquilo, né, que a gente sabe fazer como ninguém mais sabe fazer? E uma dica,
esse algo que é tão especial para nós, que vai nos trazer essa fluidez, né? Que vai nos alinhar com o nosso propósito de vida, porque o nosso propósito de vida está amarrado com as nossas habilidades. Só que a gente fica tentando inventar um monte de coisa, fica tentando imitar um monte de gente, né? Ou se distraindo em pagar conta, que a gente não olha para isso, tá? Mas essa coisinha, ela é algo que a gente faz com tanta facilidade, com tanta vontade, que a gente nem percebe que fez. Então a gente começar a estar presente no nosso dia para perceber lá o que eu estou fazendo com tanta facilidade, que as pessoas chegam e falam, nossa, mas você fez isso, ficou tão bom, eu não consigo fazer isso. E você olha para aquilo e fala, mas como assim que você não consegue fazer isso? É tão fácil. Isso é fácil para você, porque é uma habilidade sua, sabe? Então tem pessoas descobrindo habilidades na cozinha, artesanato, enfim, com crianças, com idosos, coisas assim que essa quarentena ela tá fazendo com que a gente repense muitas coisas e que a gente entre em contato com esses aspectos nossos. Então, quais são esses aspectos aí que a gente né, ainda não estamos observando com clareza? E aí a gente focar nisso que a gente faz com facilidade, naquilo que a gente é bom. Porque, sabe, se você focar aqui, não vai ter espaço para você cair nesse negócio de competição, de suposição, de comparação, entende? Você vai estar fazendo uma coisa como ninguém mais faz, sabe? Então, essa é a grande sacada. Então, perfeccionismo é mais um programa para te manter na Matrix, para te adoecer, te enlouquecer, tá? Então, assim, tome cuidado. E eu era bem dessas assim, de horáriozinho, coisinha no lugar, sabe? Aquela coisa bem chata, né? Que chega a dar até uns nervos, assim. Então, e eu não conseguia sair daquilo, e aquilo me sufocava, assim, eu me sentia sufocada mesmo, sabe? Eu queria ser diferente e não conseguia, eu queria ser diferente e não conseguia. Eu sou professora de português, então erros de português, nossa senhora, eu passava mal quando eu via assim palavras escritas erradas, sabe? Essas reduções, o e, a pessoa escreve só o que. E essas coisas me davam assim sabe? E aí eu comecei a perceber que nas minhas escritas tinha alguma coisinha saindo errado e eu tentava corrigir, aí eu parei de corrigir, aí eu deixei como tá. Aí comecei a soltar, sabe? Eu comecei a soltar, e as pessoas me escreviam errado e eu comecei a soltar, porque antes eu corrigia e ainda brigava com a pessoa. Não é assim que se escreve que, não é mais, é mas, entende? Você tem acento, e assim por diante. Então, gente, começarmos a perceber, né, todos os lugares onde isso está fazendo mal pra gente, tá? Isso não está sendo saudável para nós. Você querer fazer uma coisa bem feita, tá tudo bem. Só que preste atenção para você não entrar na agressão com você. Você fazer uma coisa bem feita, você ter consciência que você fez o melhor que você pôde naquele momento. E aquele foi o resultado. Aí vai passar um tempão. Aí você vai olhar para aquilo, você não pode mais entrar no julgamento daquilo que foi feito. Porque agora já se passou um tempo, você tem outra consciência, de repente você desenvolveu, aprimorou alguma coisa aí que você agora poderia fazer melhor. Agora, então você não pode ficar comparando. Você não pode ficar se comparando e nem comparando você com outras pessoas, entende? É uma pura agressão para você sair de você. É uma pura agressão para você esquecer que você é esse sol, entende? Então, meus queridos, lindos, maravilhosos, vamos para nossa prática, vamos limpar tudo isso. Pegue baldinho, pegue paninho, pegue vassourinha e vamos tirar essa droga do perfeccionismo agora. Só que olha, como é algo que envolve o córtex cerebral, eu digo para vocês assim, se vocês são reikianos, apliquem muito reiki, sabe? Principalmente nessa posição aqui, ó, nessa posição e nessa posição de reiki. Aplique muito reiki aí, sabe? E nessa intenção de vocês limparem esses programas, tá? Bom, então vamos lá. Simbora, pessoal. Peguem tudo aí, tudo a postos, baldinho, tudo a postos. Peguem lá bastante cândida. Hoje nós vamos jogar uma cândida aí na nossa cabecinha, né? E vamos fazer o nosso processo, então, de limpeza. Então, sentem numa postura bem confortável. Muito bem. Vamos ativar os nossos pontos de energia. Esfrega suas mãos. Mãozinha lá na cabeça. Peça que todos os pontos de energia se ativem aqui.
Aproveite e peça que o seu córtex sensorial se abra aqui. Você pode imaginar um baúzinho se abrindo aqui. Muito bem. Traga aqui para os lados. Envolva as orelhas, têmpora. Ótimo. Agora aqui no seu coração e no estômago. Muito bem. Ótimo. Feche os seus olhos, respire profundo, bem profundo. Imagine o seu porcentômetro lá na frente. Fale os números bem alto para você ter consciência deles. Quantos por cento eu acredito que tem que ser perfeito para ir para o reino de Deus, o reino dos céus? Quantos por cento acredita que eu tenho que ser o melhor e para ser o melhor eu tenho que ser perfeito? Quantos por cento de mim exige que os outros ao meu redor sejam perfeitos? Quantos por cento de mim acredita que se não for para ser perfeito, nem vai ser então, nem vou fazer, nem vou tentar? Quantos por cento de mim está se comparando com outras pessoas, outras coisas lá fora? Quantos por cento de mim está em competição com o mundo lá fora? Quantos por cento de mim acredita que já sou perfeito como sou? Ótimo, muito bem. Agora nós vamos imaginar que desse baúzinho que nós abrimos aqui da nossa cabeça começam a sair energias, luzes e todas essas porcentagens que foram vindo para nós. E nós vamos colocar tudo isso, nós vamos trazer aqui com as nossas mãos. Nós vamos colocar aqui na frente do nosso coração. Nós vamos segurar e vamos envolver tudo isso com uma bolha de luz. Uma bolha de luz bem bonita. Dê uma cor para essa bolha de luz. E coloque aqui dentro dessa bolha de luz, saindo desse baúzinho, todos os momentos que exigiram de você que você fosse perfeito, que você fosse exemplar, que você fosse igual a alguém. Todos os momentos em que as pessoas te compararam, seus pais te compararam, ou te colocaram na energia de competição com os seus coleguinhas, com seus irmãos, enfim. Ótimo, muito bem. Coloque tudo aqui, tudo que está vindo para você. Aproveite, coloque dentro dessa bolha de luz. Em todos os lugares que você mesmo se exigiu ser perfeito, perfeita, comparando-se com alguma coisa, competindo com alguma coisa, supondo alguma coisa. E
quando a gente está buscando esse ideal de perfeição, a gente está se supondo errado, imperfeito. Ótimo, muito bem. E agora nós vamos levar essa bolha de luz lá para cima, lá para cima, lá para o céu. Pode levar, e enquanto você vai fazendo essa bolha de luz subir em direção ao céu, você vai entrar em estado de gratidão. Gratidão por todos esses momentos que me fizeram chegar até aqui. Gratidão por todos esses programas. Gratidão por todas essas pessoas. Gratidão por todas essas situações, porque me fizeram chegar até aqui. Eu agradeço, mas eu permito que vocês se vão agora. Eu peço que vocês se vão agora. Eu deixo vocês irem agora para a luz. E vai subindo essa bolha, vai subindo em direção ao céu, cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Essa bolha de luz vai ficando mais rala e as luzes do sol, os raios do sol vão entrando nessa bolha. Essa bolha se estoura bem lá no alto e tudo aquilo que está lá dentro vira uma explosão de fogos de artifício muito colorida, muito bela. E a atmosfera do planeta absorve tudo isso, recicla tudo isso. Ótimo, muito bem. Respire muito profundo. E aqui agora nós vamos criar uma nova autoimagem nossa, saindo desses programas de perfeição, saindo desses programas de perfeição, culpa, amor e egoísmo. Você pode dizer: eu sou perfeito ou perfeita como sou. Eu sou Deus em mim. Eu sou o próprio universo em ação, manifestado por meio dessa existência. Tudo que eu pego para fazer prospera. Tudo que eu acredito acontece. Tudo que eu ponho a mão vira ouro. Coloque suas mãos na frente do coração. Vamos começar a criar a nossa bolinha de energia. Crie essa bolinha de energia, imaginando uma chuva de luz vinda do cosmos, entrando pela sua cabeça, saindo pelas suas mãos e criando essa bolinha de energia. Essa bolinha de energia. E junto com essa bolinha de energia, você vai colocar essa autoimagem que criamos agora. Você pode criar a sua, essas frases, essas afirmações que fizemos sobre nós. Coloque a energia disso dentro dessa bolinha de luz nas suas mãos. E leve essa bolinha de luz lá no topo da cabeça hoje. E você vai imaginar que essa bolinha de luz vai entrar dentro do baúzinho que a gente abriu. E quando essa bolinha de luz entrar lá no baúzinho, você vai imaginar que esse baúzinho se fechou. Se fecha. Ótimo, muito bem. Perfeito. Tá perfeito. Pode abrir os seus olhos.
nós vamos pegar aqui no ponto de Mercúrio, embaixo do nosso dedo mindinho, fechar a nossa mão e vamos lá. Minha glândula time, meu sistema imunológico, ative-se agora. Eu comando que minha glândula ative, meu sistema imunológico, ative-se agora. Eu comando que minha glândula ative, meu sistema imunológico, ative-se agora. Muito bem. Ótimo. Relaxa, solta o seu corpo, respira. Perfeito. E hoje nós vamos terminar com a nossa gratidão ao corpo. E seria bacana se vocês pegarem um caderninho, tá? E vocês criassem uma autoimagem de vocês. E vocês lessem isso diariamente. Para vocês começarem a perceber a grandiosidade que vocês são. E coloquem tudo aquilo que vocês são. Ou tudo aquilo que vocês já querem ser. Na verdade, nós já somos, né? Ah, então eu quero ser mestre em alguma coisa. Você já é, mas tudo bem, você já vai colocar lá. Eu sou a mestre não sei o que lá, eu sou a mestre disso. Coloca tudo aquilo, sabe? Que você reconhece de grandioso em você já, e aquilo que você acredita que você ainda não consegue reconhecer, mas que a gente já é, tá? E você coloca tudo aquilo que você ainda quer reconhecer em você. E você vai ler diariamente aquilo para que você vá criando essa autoimagem, criando, né, essa crença em você. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente cria. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente cria. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente cria, tá? Então nós vamos para a nossa parte final de a gratidão ao corpo. Então gratidão corpo, gratidão corpinho lindo, maravilhoso, gratidão braços, gratidão dedos, mãos, gratidão cabeça, gratidão cabelo, gratidão todos os meus sentidos, ai, gratidão peito, gratidão pernas, gratidão pés, gratidão bumbum, gratidão aqui, a minha diversão, gratidão tudo. Gratidão corpo, gratidão por estar comigo, gratidão por sempre estar comigo, gratidão corpo, gratidão por você existir, gratidão. É isso, meus amores, gratidão a vocês. Não tenho a menor ideia do que a gente vai falar amanhã no nosso último dia. Se vocês tiverem alguma ideia, deixem aí no grupo pra nós, tá bom? Um beijão!